Olá, sejam muito bem-vindos a mais um legado. Como vocês sabem, né, estamos aqui no Em Vida, no encontro mais que especial. E para você que está aqui assistindo, como eu reforço, insisto, tudo que você vai receber hoje, em tantas entrevistas grandiosas, é muito mais do que é falado. É o campo energético, é o campo multidimensional. E falando em multidimensionalidade, nosso convidado de hoje é Juliano Hakim. Seja bem-vindo, Juliano. Terapeuta, o que mais? Ministrador de cursos, canalização de multidimensionalidade. Meu amigo, vamos lá, Juliano, seja bem-vindo. Do que vamos falar hoje? Esqueceu de dizer, mestre de ninguém, seguidor de nada, né? Pronto, gosto, adoro. Também gosto. Isso é muito importante quando você chega com essa fala, porque às vezes as pessoas que estão assistindo do outro lado colocam vocês, eu, enfim, o Cristiano, num patamar diferenciado. E começam a se rejeitar também como mestres das suas próprias vidas, né? A gente está sempre frisando que esse legado que vocês estão deixando aqui, todo mundo que está do outro lado também pode deixar. E vocês é mais um exemplo de que é possível se permitir se colocar à disposição do todo, da fonte. Ana, algumas vezes eu vejo acontecendo pessoas assim que realmente se colocam nesse local, nesse lugar de, né, de guru, de salvador, ou, por exemplo. Eu não sei, com o passar do tempo, a gente, por algum tempo nós tivemos os famosos gurus, né, que tinham uma mensagem espiritual, e hoje com o advento aí desta comunicação através de internet, tudo muito fácil, muito acessível, fácil de se comunicar, fácil de encaminhar um vídeo. Então esses gurus, eles parece que se fracionaram e multiplicaram nas redes, né? Então tem muitas pessoas pegando esse adendo seu, a gente percebe. Eu já estive nessa posição, de vez em quando eu me vejo lá e tenho que fazer todo um trabalho. Peraí, eu sou uma pessoa comum, tenho boletos, passo raiva, passo fome, Passa raiva. vou no banheiro todo dia, entende? Então assim, todos somos aqui neste momento seres humanos muito comuns, muito simples. Eu ainda costumo dizer assim para muita gente, eu levo uma vida tão medíocre, tão comum, tão simples. E o que tem de diferencial? Talvez o único diferencial é que em algum momento eu comecei a olhar para dentro. Como todo mundo que faz esse processo, em algum momento é parte do processo olhar para dentro. Você está falando sobre multidimensionalidade, né? No caminho que eu tive até aqui, a gente não aprende primeiro a olhar para fora, a gente aprende a olhar para dentro. Então, quando eu tive que fazer essa jornada da alma, através lá do caminho Sufi, que é um que eu trilho há muitos anos, né, a gente tem o que a gente chama de comunidade interior de vozes, né? Algo com a pegada meio junguiana. Não vou entrar na proposta de Jung, que eu nem sei sair, então não entro. Mas, nessa perspectiva, como que é esse universo infinitamente particular, que também é multidimensional. E aí até com a nossa amiga aqui, a gente fez um estudo, né, minha querida amiga? Fizemos um estudo onde nós percebemos como que a fonte vai se integrando dentro de todas as moléculas de um corpo, dentro das células do DNA, e como que essa fonte de infinitas possibilidades, faces, infinitas comunicações consegue interagir conosco. Então, no caso das relações, são infinitos universos se conectando e se relacionando, porque se a gente for entrar nas nossas infinitas realidades. Realidade, no caso, eu, você, quem está nos assistindo, é uma conexão, uma triangulação multidimensional de vários universos se relacionando, se trocando energia, consciências e informações. Olha, Google... você já ouviu falar da teoria do caos? Sim. O que seria, talvez, totalmente o oposto do caos? Porque a teoria do caos, assim, no resumindo... Que... Fala aqui para quem não sabe essa teoria do caos. Assim, em poucas palavras, né? Porque o nosso objetivo aqui é traduzir, né, Juliano? Porque Sim, a gente a tem teoria... muita teoria na internet. Sim. E a pessoa fica... É. Fala.
A teoria do caos tem um resuminho que eu gosto muito dela e dá para explicar um pouquinho, que ela fala o seguinte: o simples bater de asas de uma borboleta aqui pode causar um tufão do outro lado do planeta. Então uma simples ação, ela pode estar tão emaranhada, tão vinculada a tantas outras realidades, que pode ter algum tipo de acesso do outro lado do planeta. Então, em uma corrente do bem, aquilo que a gente planta, que a gente está colhendo, que a gente está ajudando a florescer aqui nesse momento, o que pode causar do outro lado do planeta e dentro e fora do planeta? Dentro de nós, nesse universo particular, e fora do universo também. Então, seria essa teoria, não do caos, mas, sei lá, a teoria de que no caminho Sufi tem algo chamado Ishq. Ishq. Ishq, ele é aquela cola universal, é algo muito ancestral essa ideia, que é o amor da fonte divina que mantém todas as moléculas coesas. Aí você pega assim, como que um caminho com uma filosofia de 4.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, por exemplo, pode ter algo quântico, né, que a gente se associa com a nossa quântica de hoje. Então, talvez seria a teoria do Ishq, que é o oposto do caos, que é esse amor que mantém todas as intenções coesas, de alguma forma conectadas, e fazendo com que essa energia reverbere em qualquer tempo e espaço. Buguei você? Não, Você tá me olhando. Você falou em amor, eu só fui. Foi, né? É porque é o campo, né? Mas, Juliano, quem Sim. assiste hoje, você falando isso tudo, né? Trazendo essa plenitude nos seus cursos, né? Eu já fiz o seu curso, é grandioso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa matriz de controle e tudo que você traz de lucidez, com muita tranquilidade, né? Que não é aquela coisa de propagar anunciação, ou, né, e deixar as pessoas numa neurose, numa psicose. É trazer lucidez e presença para o momento que estamos passando e essa realidade que acontece, né? Então, mas nem sempre foi assim, né? Quem olha assim para a Juliana faz: meu Deus, ele já nasceu pronto. Que ser é esse iluminado? Como foi essa transição do Juliano, que trabalhava num campo empresarial, farmacêutico, né, que assim, um pouquinho. Fala aqui para quem está em casa, porque acha que você já nasceu todo já falando em quântica, já falando em multidimensionalidade, já vendo isso, aquilo outro. Como era antes essa transição? Eu não nasci iluminado, eu acho que eu nasci foi com muito problema. Vai, então fale mais. Você já está no divã. Vamos aqui, eu vou me abrir. Por favor. Estou aqui para isso. Estamos aqui para isso. Ah, sim. Então, é interessante falar da gente um pouquinho, né? É bem interessante. Então, assim, uma coisa que sempre esteve em toda a minha trajetória, desde quando eu consigo me recordar, foi essa curiosidade, esse chamado interno de ir além, de olhar além. Eu lembro uma vez que você me disse que toda verdade ela é relativa ao seu espaço e tempo, não é? Sim. Então eu sempre tive muita curiosidade de ver outras verdades. E talvez vendo outras verdades, o espaço e tempo, para mim, eles modificaram de alguma forma. Em todo esse tempo. Então, assim, eu não sei dizer para você o que muda. Porque, no meu ponto de vista, eu continuo mesmo. Talvez, assim, aquela mesma pessoa, né? Só talvez com um pouquinho de ganho de consciência a mais. Então, aquela mesma pessoa que tem, assim, seus desafios diários. A diferença é como que eu lido com isso hoje. Então, com o passar do tempo, a gente vai criando essa perspectiva. Já fui professor, né? Já fui da área também farmacêutica. E sempre gostei muito do que eu chamo hoje de multidimensionalidade. Para, assim, algumas pessoas, a multidimensionalidade, ela é chamada desse mundo espiritual, meio espiritual. Então, para mim, assim, eu sempre tive essa curiosidade, sempre quis ir além. E quanto mais eu queria ir além,
eu percebi que eu tinha que ir para dentro para conseguir ir além. Então, quando a gente está nesse processo de mergulho interno, nós nos deparamos com muitas questões internas, conteúdos, que eles vêm e vão, e às vezes nesse ciclo a gente em algum momento tem maior maturidade para lidar com eles ou não. Há muito tempo atrás, eu tive esse insight que eu precisaria de alguma forma trabalhar com o ser. Hoje eu entendo que é apenas um dos infinitos canais aqui na Terra que trazem essa promoção de bem-estar, né, multidimensional, de saúde, essa visão mais complementar de saúde pela perspectiva talvez transpessoal, talvez metafísica, né? Então, há muito tempo atrás eu tive esse insight. E eu lembro que, deixa eu contar o tempo aqui, mais ou menos em 2012 ou 2010, eu fiz uma sessão de uma terapêutica, que a gente chama de trabalho da alma, que é essa de entrar dentro dessa comunidade interior de vozes. E aí, nessa perspectiva, eu descobri que eu tinha que ser, né, eu ser esse canal, como tantos outros são. A terapeuta naquela ocasião, que estava fazendo comigo, ela virou para mim e falou assim: então você precisa se curar primeiro, antes de tentar curar o próximo. Então de lá para cá eu comecei. E nessa busca de cura interior, de cuidados internos, aí foi cada vez mais me aproximando ainda mais da multidimensionalidade ou da espiritualidade. Até que chegou um momento que eu comecei a me conectar mais com esses seres, essas consciências que habitam na multidimensionalidade, e tanto na multidimensionalidade quanto nesta dimensão, eu comecei meio que ser compelido, meio que ser encaminhado para essa área que eu atuo hoje. As pessoas falam assim: nossa, você escolheu, só se foi lá em cima antes de encarnar, porque aqui embaixo meio que eu fui empurrado para isso. Então em algum momento a gente pensa: pô, então eu vou seguir o ciclo, vou seguir correção, o fluxo de tudo. O flow. Então eu deixei de ser farmacêutico naquela correção, não deixei. Eu deixei de atuar no ramo farmacêutico, e era uma atuação interessante dentro da matriz de conforto, né? Que eu falo de conforto, não de controle. Gostei dessa palavra. Você gostou? Nossa, é muito mais leve. Tá vendo que a energia está diferente? Ele mudou até o nome. Matriz de conforto. Uau, que perigo, hein? Essa matriz de conforto. Eu falo matriz de conforto porque assim... porque tem toda uma galera que acha muito difícil a gente trazer a seriedade da matriz de controle. É uma matriz de conforto, por enquanto. Gostoso, gostei. Gostou, né? É, muito bacana. É suave, né? É suave, mas pode ser enganatória também, holográfica. Quantas matrizes de conforto neste momento nós estamos inseridos? Sempre, né? E aí é só quando a gente dá alguns saltos quânticos, que eu vou deixar para outra que tá ali, mas você já vai fazer um movimento, não é? Porque nesse movimento que você fala aí, estava observando, né? A gente vive numa realidade, quem está assistindo aqui, eu, você, o Cristiano, o Leandro, a Patrícia, enfim, todo mundo, a gente é muito levado a sempre ir além, não é? Dar um salto a mais, um conhecimento a mais, um upgrade. Essa palavra está no inconsciente, né? Vamos fazer um upgrade, desde o assento do avião, do quarto do hotel, no rosto, né? Na nossa estética, um upgrade no ambiente, né? O Cristiano deu um upgrade aqui no jardim antes de começar. Mas você falou uma coisa muito interessante, e a gente fica naquele movimento externo, e você falou assim, né? E além é principalmente e mais fundo dentro da gente. É um mergulho no nosso eu, não no nosso eu do agora, mas no nosso eu da fonte. Que perpassa toda essa matéria, né? Que a gente consegue conceber. Não é? Sim. Eu comecei a falar
Algum tempo atrás, eu tive a dádiva de fazer parte de um grupo de estudos com a Paty, uma galera muito massa, muito legal mesmo, e nós estudamos a teoria das 12 camadas ODM, trazida aí por um sistema pleiadiano nomeado como Cryon. E ele fala justamente sobre isso. Em algum momento, como que o imaterial, lembra quando a gente fez aquela live sobre salto quântico? Como que essa energia que é da fonte, de alguma forma, imaterial, ela vai se tornando material. E o interior, cara, eu percebo, tanto nas filosofias que eu já estudei, na filosofia que eu já segui, e agora mais ainda aplicando tudo isso em mim, e vejo tantos outros parceiras aplicando neles também, o caminho é para dentro, porque tal como se sugere nas 12 camadas do ADN, esse DNA ele é um portal. Então, quando a gente consegue olhar para dentro, ou mergulhar dentro de nós mesmos, inevitavelmente, de alguma forma, nós começamos a acessar essa multidimensionalidade. E às vezes eu encontro pessoas na caminhada, e são pessoas assim, nossa, eu gostaria tanto de ter essa sensibilidade, né, essa faculdade extrasensorial. Essa potência, essa habilidade. Pois é, e eu falo assim, todo mundo pode ter. A pessoa fala assim, mas como é que você tem? Você nasceu com isso? Não, eu acho que não. Mas assim, né, poucas pessoas sabem que eu medito desde criança. Desde criança eu já ia assim, não sei se você percebeu, eu cheguei no jardim, fui para ali, senti a energia, fiquei no sol, fiquei ali um pouquinho. Então assim, quando uma pessoa ela faz um processo desse, por exemplo, qualquer pessoa pode alcançar de alguma forma essa sensibilidade multidimensional. E as pessoas às vezes pensam, né, eu estou voltando lá nas perguntas que você já fez, como que é, né, por exemplo, para você e tudo, você nasceu assim? Não, nasci assim. A única coisa que eu lembro é essa curiosidade e eu medito desde criança. E as pessoas ficam perguntando, né, como olhar para dentro? Existe algum protocolo? Você já falou aí, mas eu queria que você reforçasse. Né? Dizer, o Juliano ele deve ter um movimento próprio, muito rico, muito cheio de protocolo, né? Porque essa realidade também passa isso, né? Uma coisa muito rebuscada quando você falou, não, eu fui ali no jardim, olhei para o sol. Dê alguns exemplos de como olhar para dentro. Para quem nunca teve tempo nem se permitiu olhar para dentro. Olha, infelizmente, no mundo que estamos, a maioria dos casos que eu tenho visto pessoas olhando para dentro é quando elas estão desesperadas de um processo de dor. Porque a dor, nesse momento, parece que ela se torna, sabe, um arauto delas mesmas, dizendo, olha para mim, eu estou aqui. E aí que a pessoa tem que olhar para entender. Mas nesse momento a dor pode ser algo tão maravilhoso, tão magnífico, porque quando a pessoa faz esse processo para dentro, ela consegue sentir outras possibilidades. Olha, não tem um protocolo, tem pessoas que sentam aqui numa posição de flor de lótus e vão meditar 4 horas seguidas. Eu faço assim, eu sou aquela pessoa que fala assim, faça do seu jeito, mas faça. Se possível, verifica se você não está se sabotando com a matriz de conforto, te impedindo de olhar para dentro. Mas tem pessoas que começam, por exemplo, com 1 minuto de respiração consciente. Eu lembro que eu estudei numa faculdade que tinha muita cultura de paz. E naquela faculdade, por exemplo, algum professor ou outro, nós tínhamos uma lá que era discípula de Sai Baba, que ela ensinava a gente da faculdade a respirar consciente, pelo menos. Olha, por 1 minuto, tenha atenção
focada na expiração e inspiração. Quando a gente consegue respirar, prestando atenção, a respiração já é uma meditação. Quando, por exemplo, nós que somos mais nessa linha mais esotérica, assim dizendo, né, mais holística, às vezes a gente tem o hábito de entrar para o banho e mentalizar que a ducha é uma cachoeira de água crística ou uma cachoeira com cromoterapia violenta para transmutar, né? Então tudo isso está conectado. Agora, para um sufi, o livro da vida é a natureza, né? Então por isso que me atrai. Agora, a pessoa que chega aqui no Jardim da Envida e não percebe o que tem por aqui, ela tem que meditar mais um pouquinho. Se permitir, né? Você falou uma coisa interessante, além da gente chegar na matriz do conforto, que a dor está sendo hoje a maior terapeuta, a maior facilitadora, pelo menos nessa matrix, para que as pessoas busquem o caminho de dentro. Mas nem todos percebem assim. Sim. Mas ela é um arauto, eu percebo que ela é um arauto, né? Que ela é a porta-voz de questões que nem sempre estão ali enraizadas, cristalizadas no corpo físico, mas que já estão se manifestando há algum tempo, sabe? Nós somos constituídos de outras frequências energéticas que nos possibilitam estar materializados aqui, né, manifestados, como, por exemplo, um corpo emocional, um corpo mental, os corpos sutis, né? E algumas vezes, ou quase sempre, uma enfermidade ela começa a se manifestar a partir dessas frequências e né, essa enfermidade vai de alguma forma chegando aqui. Então, quando a dor surge, eu costumo dizer que ela é essa porta-voz, esse arauto, para levar a pessoa a dizer, olha para mim, olha para si, olha dentro de si. Né? Então é aí que a pessoa procura terapia, o Juliano, entre tantos outros em vida, até que a Papati que está aqui, tantas pessoas, procura mentoria, né? A dor às vezes move as pessoas, e o papel do terapeuta é acolher de alguma forma, acolher e tentar ajudar aquela pessoa a se ressignificar. Eu costumo dizer que é complicado, né? No meu protocolo, eu deixo isso sempre claro, né? E todo mundo que chega eu falo, eu não posso de forma nenhuma garantir sua cura. Mas dentro desse processo eu vou dar o melhor para que você consiga se sentir bem. Ou no mínimo a gente vai trabalhar aqui para mudar seu campo energético e você perceber o caminho de cura. A gente também imagina, a gente assim, né? Muitos que chegam imaginam que a gente tem que fazer um milagre por eles. E às vezes eu tenho que elucidar a pessoa. Não é bem assim que funciona. Você já é o milagre, você é o próprio milagre. E às vezes a gente tem que simplesmente, Ana, ir lá conversando com essa pessoa, conversando com, abre aspas, né? Conversando de uma forma simbólica com esse DNA da pessoa, para que ambos se recordem o caminho multidimensional. O caminho de volta, né? Porque a gente tem somente aqui no Brasil, né? Vamos falar de Brasil, para depois chegar na humanidade. A gente tem essa crença de que Deus vai trazer um milagre, ou a espiritualidade vai trazer um milagre. Independente da sua espiritualidade, da sua religiosidade, né? Eu vou na igreja fazer um voto, eu vou no candomblé, vou fazer um trabalho, sempre terceirizando o milagre para alguém. Quando chegar na frente do terapeuta, também toma aqui meu problema. Mas isso é uma das agendas da matriz. Então vamos falar assim dele. Que coisa boa. É a terceirização. Por isso que lá no curso, quando você fez a conexão comigo, eu falei para todos, e eu acho que o Zularion também falou, o pessoal falou, que nós somos os salvadores, nós estamos esperando. Por incrível que pareça, tem pessoas que, assim, de uma forma ou de outra, eu vejo a agenda sendo implantada, dá um culto ao estelar, sabe? Esse culto estelar. Eu adoro quando você fala sobre isso. É? Lógico, porque agora a gente está quase na igreja do ZT.
Pois é, isso já aconteceu em alguns pequenos lugares. Então vamos falar sobre isso um pouquinho. É, O culto, é uma forma da pessoa continuar naquela agenda de terceirizar seu processo. É claro que nós temos todos esses níveis de consciência, principalmente os estelares, né? Mas eles não podem interferir. É da agenda da confederação que eles não interfiram. É o único momento que eles vão interferir, digamos assim, profundamente mesmo, é se de repente nós começarmos a atrapalhar o planeta do lado. Eles não deixam de nos auxiliar, sabe? Sim, não deixam de nos trazer os níveis de consciência através das muitas pessoas que vão se despertando, né? Às vezes conseguem inserir dentro da nossa matriz alguns avatares. O próprio Yeshua foi, e tantos outros, Siddhartha, né? E tantos outros de boa índole, de bom coração, de boa vontade também, que tem na atualidade, tentando fazer uma pequena diferença. Então vejo por aí, esse culto, essa religiosidade, ela sempre existiu na matriz da Terra, desde que ela se tornou de controle, que até então ela era de experiências. Ela tinha se tornado aí o famoso planeta laboratório. Depois que a coisa aconteceu, no processo de controle, que a gente está nessa perspectiva de saída, a Terra se tornou, né, em uma visão, uma perspectiva, uma completa prisão, e agora o planeta escola, que a gente está finalmente aprendendo com os nossos desafios, as nossas desventuras em série de tantas épocas aí, né? E a perspectiva é que o planeta escola chegue. Por isso que tantas pessoas do meio da espiritualidade estão dizendo: olha, o planeta Terra está começando a transitar para um planeta de regeneração. Algumas pessoas falam: vai ser daqui tanto tempo, daqui X tempo. Nós estivemos na França agora, lá no congresso. Uma das palestrantes de muito bom renome, ela disse sobre isso um pouco, do planeta de regeneração, né, que parece que existe um pequeno ápice aí daqui a 50 anos. Você lembra disso? eu lembro de tanta coisa. Essa questão é interessante, inclusive foi tocada aqui nas outras entrevistas, né? E que nada é por acaso. Esse processo, né, de ser um planeta de experiência, um planeta de controle e agora de regeneração. Falando de espaço-tempo, estaríamos experienciando as três simultaneamente, dependendo do seu estado de consciência? Adorei sua pergunta. Porque o que eu, na minha percepção humilde aqui, né, que eu não sou terapeuta, nada, eu sou uma cientista, eu observo que existem vários planetas, não tem aquele ditado antigo, né? Cada cabeça é um mundo. Eu estou observando que existem vários mundos, e além dos que estão na cabeça, olha, começou, no coração e nas realidades vividas pelos seres aqui ancorados. Nossa. Folgando, Ana. É o campo. Percebe? Seria isso? Nós estamos acostumados a perceber o tempo como sendo retilíneo, sabe? Sim. É tudo uma sequência de fatos, de eventos, porque essa é a nossa percepção temporal, e que é muito diferente segundo os relatos de níveis de consciência que não vivem aqui, né? Então, já temos relatos de muitas pessoas que já têm um gradiente cognitivo para minimamente passar por essa experiência, mas nós já temos relatos de pessoas que estão percebendo que é tudo ao mesmo tempo neste lugar. Ou seja, pessoas estão acessando, eu tenho esses relatos, inclusive eu passei por isso. É que eu já vi uma imagem diferente agora.
Ana, imagine, né, aqui não tem para ver, mas atrás de você tem essa arte que são vários bloquinhos, né? Sei lá, uma centena de blocos. Imagine que cada um desses bloquinhos é uma tela de uma realidade temporal que você está encarnada, experimentando, experienciando. Então, em algum momento, dentro dessas frequências de corpos sutis, você consegue perceber que é tudo ao mesmo tempo em todo lugar. E essa sequência de fatos, essa sequência, a história de forma retilínea, é como nós conseguimos conceber, nos organizar dentro do espaço. E fora essas realidades do planeta, o que me veio agora a percepção é que nós temos momentos durante o dia e durante a nossa existência passeando nessas três realidades. Por exemplo, quando você fala dessas três, você fala passado, presente e futuro? Não, essas três que você falou que o planeta Terra... Ah, sim. De acordo com o seu estado de consciência naquele momento e a sua vibração, né, a sua frequência, a sua conexão, você... O que eu acredito está acontecendo é que esse surto psíquico, energético, espiritual, mental, porque esse movimento que a gente está transitando na vibração do planeta, sabe aquela pessoa que ainda não passou, está entre a infância, a pré-adolescência e a adultidade, o corpo dela não, é um corpo estranho, principalmente a mulher, o homem também, né? Ela começa a se estranhar, ela já não cabe naquela roupa, ao mesmo tempo ela quer aquilo. Chama-se puberdade. É como se a gente tivesse uma puberdade consciencial. E a gente tem hora que a gente está no planeta aprendizado, daqui a pouco a gente está no planeta... Porque o planeta, como esse espaço, ele é a reverberação da gente. Então, está todo mundo numa puberdade. Sim, percebe? E é o que eu te disse. Não existe, assim, em algum momento, todos, você que está assistindo, por exemplo... Isso é para você que está assistindo, você está sentindo uma oscilação emocional. Sim. Você que está aqui nesse momento assistindo a gente, você pode em algum momento sentir uma lembrança, um flash, por exemplo, de você atuando em um outro local, em um outro momento. Porque é tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Então, por exemplo, quando você fala dessa puberdade, ainda tem um pequeno adendo, que neste momento nós somos agentes ativos e ao mesmo tempo passivos, de escolhas de diversas realidades dentro dessa programação. Quando você decidiu vir para Goiânia fazer o legado aqui, provavelmente uma outra Ana de uma realidade que estava surgindo naquele momento se ramificou e foi fazer uma outra coisa. Então isso também tem vindo, olha que legal, né? Tem vindo através de cultura pop, que a gente fala, de filmes, de séries, essas coisas. De alguma forma, isso está entremeando para que a gente consiga assimilar todo esse contexto de uma outra forma, que é através dessa arte, por exemplo. Que a gente vai começar a refletir, nós vamos começar a abrir possibilidade, né, formação mínima de sinapses, para que essas informações que são reais, possam chegar. Quando você fala assim, poxa vida, mas será que eu experiencio também dores que são ainda de uma matriz de controle, de uma outra experiência? Pode ser também. A apometria ela vai trabalhar muito em cima disso. Quais são os níveis de consciência que são de uma outra época, provavelmente no passado, que estão sabotando a gente aqui agora. Quando é interessante, esses dias eu comecei a trabalhar com a apometria de uma outra perspectiva e deu certo. Fale. Níveis do futuro. Eu ia perguntar isso. Por que o pessoal só fala assim? Se a gente está vivendo no espaço que tem passado, presente e futuro, eu sempre tenho que olhar para o passado para ressignificar meu presente e o que eu já estou fazendo no futuro. Que é o pensamento que, quando a gente está aqui conversando, quem está aqui assistindo, né, nós temos
Dizem que as mulheres têm mais, mas essa questão da mulher, o feminino e o masculino está dentro de cada um. Né? Então, essa possibilidade criativa, são várias possibilidades de futuro. Quando a gente está conversando, até uma próxima pergunta, já é uma possibilidade de futuro. E os futuros criados irresponsavelmente por sentimentos e pensamentos que eu estou fazendo agora? Como fazer essa apometria do futuro para, digamos, abortar esse futuro perigoso? Não só para mim, mas para o conjunto. Isso ainda é novo para todos nós. Você já criou esse negócio aí? Já criei, porque já estou trabalhando nisso. Daqui, digamos... olha eu falando, né? É para falar. Você vê, se você não falar, não tem entrevista. Oh! Olha, daqui a alguns centenas de anos, eu estou fazendo esse trabalho também. Centenas. Lembra que eu falei? É tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Você já está fazendo. Muita gente já está fazendo. Inclusive, sim, quando se fala da questão de abortar... A palavra é bem pesada, mas é o que eu interrompi, neutralizar. Sim, pode ser. A gente fala mais como uma questão de ajustes. Bom. Né, que é necessário. Porque cada centelha, ela tem uma... Agora sim, por que a gente pensa no ainda retilíneo, a coisa, uma linha, né? Sim. Cada centelha, ela tem a sua programação e dentro dessa programação, ela tem um norteador. Se a gente pensar isso como se fosse uma linha de energia, né? Tudo aquilo que a gente faz aqui na teoria do caos ou na teoria do Ishq pode, olha, tá vendo? Pode criar de certa forma movimentos tangenciais nessa evolução dessa proposta de energia. Só que a todo momento esse nível de consciência ele não vai ficar desgarrado. Em algum momento, de alguma forma, ele volta para o seu núcleo. Como que isso acontece? Ana, ainda não sei. Porque é muita coisa. Eu ainda falo assim, interessante falar sobre isso, porque exatamente 6 meses atrás nós estivemos nesse mesmo local, Cristiano, Paty e eu. E eu falava isso, cara, eu tô passando por isso. Eu tô vendo tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Tô tendo memória de coisas, assim, como que lida com isso? A Paty é uma pessoa maravilhosa. Ela, amigo! Só vai, escolhe o que você quer. Você falou a palavra-chave, que eu ia entrar nela, escolha. Cara, tem que se escolher o tempo todo. Sendo com dor, sendo sem dor, todo momento nós fazemos escolhas. De alguma forma, todo o agregado energético que estava encaminhando, por exemplo, pegando o exemplo de ti que eu te falei agora há pouco, Sim, sim. da Ana que ia ficar em outro projeto lá, Sim. aquele agregado energético que se ramificou, a simples escolha de você estar aqui, ele vai sendo puxado. Ó, tem uma proposta, eu não me recordo o nome dela aqui agora, eu acho que é o sistema helicoidal, eu não recordo aqui se o nome é este. Mas tem uma proposta que fala que o movimento do Sol e os planetas que estão ao redor do Sol, né, gravitando ao redor do Sol, o movimento do Sol não é estático, não é parado, ele não fica lá e todo mundo ao redor dele. Tem uma teoria, que eu não vou dizer se ela é o fundo de verdade ou de não verdade sobre ela, mas achei muito interessante, que diz que o Sol é uma estrela viajante e ela viaja a velocidade muito, né, e todos os outros planetas não ficam sem. Viajam com ela. É igual aquela galinha com seus pintinhos, que a hora que ela sai correndo, os pintinhos começam a ir para debaixo dela. Começa a correr junto com ela. Tipo o pássaro líder, né?
Da revoada. Sempre tem um. O movimento é mais da galinha e seus pintinhos, só pra gente entender. Sim. Porque se uma galinha tá aqui, tem pintinho pra lá, não sei o que, quando ela, talvez em uma ameaça, alguma coisa, ela dá um salto e sai correndo, ela chama, eles saem até se aglutinarem nela, tendo ela como núcleo protetor, núcleo, porque ela ainda é uma parte deles, ainda são parte, né? Então, o movimento do Sol, com os planetas também fazendo isso, às vezes, em um movimento, né, daquele planeta, um vai ficando para trás até que de repente volta. E se a nossa visão pudesse ser, enquanto seres manifestados, viajando por essa experiência dentro desse planeta, ser esse movimento desse Sol. E esses planetas gravitacionando serem essas linhas de tempo que nós vivemos. Entende assim? A gente não pararia, nós não pararíamos, tal como essa teoria do Sol, de fazer essa viagem, talvez em alta velocidade ou não, e aquilo que vai ficando para trás, de alguma forma, vai se aglutinando, se nucleando, voltando para o núcleo, tal como os pintinhos de sua galinha, sua mãe. Então, tá me vindo uma pergunta aqui. Manda ver. Não, é que a gente tem muito, nessa realidade, falar sobre destino, né? O que é destinado para ti vai chegar. Eu acredito no destino. A gente tem essa palavra no nosso inconsciente. Tem. A gente pode até não querer olhar para ela. Como eu estou aqui olhando para você, eu não estou vendo, tem aquela visão remota aqui. Mas o destino, ele está no inconsciente da gente. O que seria um destino que você interpreta? Seria algo da matriz de conforto? Ou o destino é a somatória de escolhas? Não sei. Tá. Então, no meu interessante ponto de vista, eu percebo que existem programações. Essa programação, ela é feita, é um planejamento que é feito quando a pessoa resolve passar pela matéria, encadernar-se novamente a um corpo humano, físico, na Terra, por exemplo, né? E ali pode ser que ela tenha alguns programas, alguns planos, planejamentos. Uma agenda. Né? Uma agenda. Então, assim, o famoso destino, não sei se ele se encaixaria tanto no meu interessante ponto de vista. Talvez seria uma ilusão, ou não, tal como o livre-arbítrio também, se for pensar nisso. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu não acredito, nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele digamos assim, tem uma margem para a gente sair dele, dentro da programação, né, sair dele, até certo ponto. Depois, alguma coisa vai trazer, você pode pegar todo mundo, Ana, não tem como. Todo mundo que chega em um processo terapêutico, todo mundo que chega em um curso, alguma coisa está puxando ela para aquilo. Existe um ditado sufi que fala assim, eu sei que Deus está fazendo a vontade dele acontecer na minha vida. Aí pergunta assim, mas por que você sabe? É porque a minha não era estar aqui, eu queria estar no boteco, eu queria estar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe assim? Então, destino eu acho legal também, claro, do ponto de vista poético, porque ele leva a pessoa para um nível de persistência, de fé, sabe? Para a continuidade dela em várias propostas que ela está vivendo naquele momento. Então, destino, propósito, livre-arbítrio, nada mais é do que formas de fazer o que a grande fonte e a grande mente escolheu para nós. Mesmo que a gente bata a cabeça. Que grande mente é essa? O grande colapsador, a fonte, não sei, eu estou jogando para você. Eu estou percebendo os questionamentos que alguém do outro lado pode estar tendo nesse momento. Isso mesmo. Veja bem, eu não sei se é a grande fonte. Ou a fonte? Não sei. No meu caso, eu acho que sou eu mesmo. Talvez em um nível de percepção maior, né? Em um estado de consciência muito mais elevado do que eu tenho aqui agora, posso ter programado as coisas
para mim, para os meus fractais, ou algo semelhante, e está vivendo dentro dessas programações. Então não deixa de ser eu. Que às vezes a pessoa quer colocar tudo terceirizado novamente, como a grande consciência, a fonte. Eu acho isso interessante, porque isso aumenta a nossa capacidade de gerar energia, de vibrar energia que nos frequencia, né, em estados mais elevados. Porque tem fé, tem entrega, tem uma espécie de render-se ao inevitável, né? Então isso tudo eu acredito que ela nos conecta mais com a nossa própria essência. Porém, eu penso que somos nós mesmos. A gente programa, cria, descocria, cocria, todo momento. Realinha, arrota. Exato. Sofre, às vezes sorri mais do que sofre. Vai saber o que nós programamos e que o outro programou para ele. E às vezes o outro ele programa situações que se emaranham com a nossa. Quando eu falo o outro, às vezes é em nível inconsciente mesmo. Vamos pensar aí que na programação da mão que escreve tudo, né? Então às vezes o outro ele tem uma experiência que se emaranha a nossa por pouco tempo. Sim. Às vezes é uma coisa que continua, né? Então vai saber. Agora tem uma questão que o que nós temos nesse momento? Escolha. Por enquanto. Nós temos escolha. Eu escolho estar aqui. Você escolhe estar aqui. Você escolhe fazer uma entrevista. A parte escolheu chegar mais cedo. Ela poderia ter escolhido chegar mais tarde um pouquinho. Estar aqui mais cedo, estar aqui pode nos levar para um estado vibracional que talvez esteja alinhado com um propósito maior, que nós todos em algum momento, na multidimensionalidade, nos programamos para estar aqui. E ter programado isso na multidimensionalidade não quer dizer que tenha que ter sido, por exemplo, passado, presente e futuro, ou enquanto seres de altíssimo nível consciencial. Pode ter sido em qualquer lugar. Tem um nível de consciência que trabalha conosco no Lar de Maria, que uma vez eu vi aquele pessoal se juntando, né? Pessoas assim maravilhosas, às quais eu tenho um grande afeto, e eu perguntei, mas o que quer dizer isso? E aí ele falou o seguinte, senhor de consciência, vocês fazem parte de um grupo de seres que se programaram para se reencarnar de tempos em tempos, para se nutrirem. A cada 5, ou seja, a gente reencarna 5 vezes nos seus projetos diversos. E na 5ª encarnação vai todo mundo, de alguma forma, da mesma patatinha, do mesmo projeto de escola. É bem provável. Bem Então, provável. é isso, cara. Concorda com essa consciência? Mas aí você falou uma coisa, Sim. e aí me veio a palavra segurança. Segurança? Tá. Nessa matriz de conforto, Sim. a nós é sempre incutido esse implante desse holograma, que Sim. você fala, da questão da segurança. A segurança financeira, uma segurança no relacionamento, sempre essa palavra segurança tá ali vibrando, né, no nosso campo, né? Faça negócio com fulano que é seguro, né? Compre o seu carro em tal lugar que ali tem seguro. E tem os seguros do que é seguro, né? Você faz seguro até de uma coisa que é impalpável, que é a vida. Qual vida é essa? Então, falando em multidimensionalidade de escolhas, né? De encontros, né? De linhas temporais simultâneas, como trazer para quem está assistindo agora, que está buscando uma segurança? Eu percebo muitas pessoas, eu quero um relacionamento que me dê segurança, eu quero um emprego que me dê uma segurança, uma estabilidade. E aí?
nesse movimento aí dessas simultâneas planetas e vibrações e frequências, essa palavra segurança? Isso é bem abrangente. Mas aí eu estou com Juliana aqui. Estou no Em Vida, estou bem ancorada. Olha aqui os mentores. Bem ancorada, né? Mas que eu já fiz meu ancoramento, que eu não sou boba. Sim. Segurança. Segurança bate forte, viu? É. Que inclusive, voltando à sua história das escolhas, as pessoas estão escolhendo, colocando muitas vezes no primeiro ponto da lista o que lhe traz segurança. Eu não sei se seria, ou talvez, do meu ponto de vista, junto com segurança, tenha muita busca por prazer. A gente tem buscado esse prazer de uma forma talvez inconsciente e se narcotizando também. E dessa vez a narcotização é tipo o tempo todo. Um exemplo. Então, eu tenho visto muitas pessoas, por exemplo, antes de dormir fica ali, né, utilizando uma rede social, uma mídia, alguma coisa assim, para assistir vídeos e ali vai perdendo algumas conexões reais que ela poderia ter. E às vezes, por exemplo, isso não é nem antes de dormir, às vezes durante o dia mesmo, dentro do próprio seio familiar. Então, tem muita coisa além da segurança. Mas vamos pensar em segurança. A primeira coisa que a pessoa precisa saber é que existe essa dualidade sempre, né? Essa dualidade que perpassa, por exemplo, aquela noção de bem e mal, por exemplo. Dentro desse processo de busca por segurança, é claro que muitas pessoas elas vão buscar a segurança profissional, a segurança no relacionamento. Isso é importante. Eu diria que a pessoa ela seria bom se ela pudesse seguir seu próprio coração. Estar em paz, né? Observar as escolhas e antes de ter que fazer qualquer escolha, refletir, respirar um pouquinho, não precisa ser muito. O ser humano não precisa, por exemplo, ir para uma grande montanha para ter uma grande revelação. Porque as coisas elas estão muito ágeis, muito rápidas. Então, assim, como tudo é escolha, e tem escolhas que levam para um determinado patamar mais seguro, né, tal como você disse, e talvez outra escolha não esteja tão nessa direção, a pessoa ela precisa, talvez, olhar para esse nível dual das escolhas e optar. Às vezes a opção nem sempre ela é a mais confortável. Porque às vezes a gente tem que aprender a deixar ir dentro desse processo de escolhas. Às vezes a segurança está no vazio, às vezes a segurança ela pode estar na plenitude digamos assim, a plenitude de uma segurança pode estar no vazio, na solidão, na solitude, ou às vezes ela pode estar no coletivo, onde eu me sinto mais forte quando eu estou com outras pessoas. Então, o nível de segurança ele pode variar também um pouquinho. Mas sempre que necessário, sempre que possível for, eu penso que respirar, tentar olhar para dentro, ou sentir o nível interno de si mesmo, olhar para uma, olhar para outra, e aí? Você me fez lembrar quando eu saí do ensino médio e queria fazer vestibular. Eu não sabia o curso que eu queria fazer. Eu liguei para um amigo naquela época nós não tínhamos tanto celular como temos hoje, ao avanço da tecnologia, né? Eu liguei para um amigo que ainda era um telefone de orelhão com cartão. Você que está ouvindo a gente, talvez você nem saiba o que é isso, telefone público. Hoje é relíquia. Então, falei com ele, falei assim, nossa, eu estou passando sim por essa dúvida, eu tenho uma dúvida nesses 4 cursos. Estava com 4 na cabeça. Imagina só,
4 realidades acontecendo simultaneamente. Aham. E aí ele me ouviu. Ele falou assim, meu irmão, eu sinto uma paz tão grande em todas elas. Eu falei, Piorou a situação para Juliano. Mas e você? Em qual delas você sente? Entendeu? Aí você escolheu não. Aí eu tive que voltar pra mim. Eu tava terceirizando. Sim. Né? Então, a segurança tem aquelas pessoas que elas conseguem escolhas moldar todo o campo seguro para elas. Isso pode ser família, pode ser financeiro, pode ser um monte de coisas. E tem pessoas que preferem, optam seguir o fluxo. Só que essas pessoas, elas precisam estar sempre observando a própria vibração delas. Porque seguir o fluxo também pode ser muito leve, muito agradável, confortável, porque está bem vibrante com a proposta daquele momento, ou a pessoa pode seguir no sofrimento também, o que é mais difícil para ela. Entende isso? Então, como que é essa segurança? Ela varia de acordo também com a própria vibração. A parte provavelmente eu falo daqui a pouco, mas dentro do protocolo TK tem uma parte que é saturar os pensamentos, né, de bons fios, né, inconsciente, pensamentos positivos, através até mesmo daquilo que eu estou colocando para dentro, através do visual, do auditivo, desse sensorial. Tudo está vinculado também a essa perspectiva pelo que você falou de segurança, está vinculado a essa perspectiva da vibração. Trouxe uma dúvida do campo. Sim. Porque ela é muito abrangente, por isso que eu falei, deixa eu ir afunilando um pouquinho. Sim, e isso é meu interessante ponto de vista. Sim, cada um que está assistindo aqui tem um ponto de segurança. E é tão assim que eu falo para todo mundo, eu não sou uma pessoa fixa, presa em mim mesmo. Pode ser que amanhã eu sinta uma outra possibilidade e já pense diferente. E o bacana é isso, sabe? Assim, você ter essa fala aqui, porque isso também é libertador para mim, para quem está assistindo. Que não tem nada como ponto fixo. O que me faz seguro agora, ou feliz, ou enfim, o que for, que lhe dá paz, pode ser alternado daqui a 5 segundos, daqui a 10 segundos. É uma coisa muito ampla, muito cósmica. Sim. Né? E falando de cósmica, conte-me sobre o seu trabalho. Então. Porque eu tenho um sonho. Posso falar? Fale. Quando eu comecei nessa minha história de entrevistar pessoas, que eu minha listinha, né, das pessoas que sempre me inspiraram, que eu queria me conectar. Inclusive meu amigo Joey Vitale, viu, Patrícia? Olha. Que eu entrevistei ele e ele foi o nosso conector, né, energeticamente. Que coisa linda. Mas a coisa que disse assim, mas você quer mesmo que eu diga? Meu sonho é entrevistar um extraterrestre. Aí o universo, hoje que eu falei, disse assim, pra você não só está entrevistando extraterrestres, como na casa deles, o anfitrião. Você tá com 3 aqui. Eu tô com 3, não, meu filho, eu tô aqui, ó, no jardim, o dono, meu filho, eu digo, tá bom. Aí disse assim, cuidado com o que você deseja. Sim. Então, o seu trabalho é muito isso, né, de aproximar esses seres multidimensionais para nós que também somos e que achamos tão diferente essa relação. E que eu participei desse curso e foi lindo. Sim. Fala um pouquinho desse trabalho para depois a gente chamar o dono da casa para compartilhar aqui, que ele tá todo chique no blazer azul com branco. Quase um Red Carpet. É mais bonito que ele é Na hora que ele entrar aqui, ele vai ter que cantar. Ele vai ter que jogar rosas. Aqui, Ei, porque ontem eu teve uma história de rosa, não foi? Cadê as rosas? Então, Fale sobre o seu trabalho, que mudou de nome, a gente precisa ancorar isso aqui. Sim, agora é o Conexão Cósmica. Isso. Conexão Cósmica. A gente estava com a proposta Conexão Estelar, mas aí teve um outro registro que saiu na frente, com a outra pegada. Falei, não, continuo com a minha, o meu trabalho, né? Conexão Cósmica. Então nós passamos por um upgrade, necessariamente um upgrade. Então o que é meu trabalho basicamente?
Ana, basicamente meu trabalho neste momento tem sido nesta frequência que eu atuo aqui agora, né, nessa realidade, tem sido ajudar as pessoas a perceberem o sistema da matriz de controle, ajudar as pessoas a lembrar os níveis de consciência delas e conectarem elas com esses níveis. Tanto é que depois que eu faço esse processo de conscientização, de despertar, sabe? De conexão, igual você passou por ele, eu libero. Se tem uma coisa que eu falei lá no início, né? Mestre de nada, seguidor de ninguém. Então, uma coisa que eu não faço sabe? Deixa eu arrumar discípulos, seguidores, assim. Claro que lá no Instagram, Juliano Hakim, é muito importante. Sim. Claro, ajuda. Mas assim, que é o que separa aquele nível do guru, né? Então, eu tenho visto, por exemplo, pessoas até com boa vontade, mas fazendo processos de manipulação mental, de manipulação energética, e isso é algo que é uma grande proposta da matriz de controle mesmo. Eu entro nessa programação com o intuito de mostrar, olha, essa é uma realidade. Tem algumas formas de sair, sabe? Tem outras formas de compreender o que está lá fora. Outras vezes eu simplesmente vou dizendo através da conexão, através lá também, né, documentria clínica espiritualista e do outro curso que eu manifestei também, que é o regressão sistêmica multidimensional, a gente vai levando a pessoa a perceber, poxa, você não é daqui. Recorde-se de quem você é. Se você não recorda, comece a acessar níveis de fractais ou níveis seus que estão fora da matriz, para te ajudar com você se desprograme dessa agenda da matriz. Porque não é fácil também. É desafiador. Nós somos levados a todo momento, de uma forma ou de outra, conscientes ou inconscientes, a querer permanecer no planeta Terra, cuidando do planeta Terra de todo mundo. Também faz parte da agenda. Faz, em parte sim. Em parte sim. Existe aquela parte que é uma ilusão. A gente se achar que é salvador do outro. Agora existe uma parte que a programação é verdadeira. Existe uma parte aí, por exemplo, que pode ser verdadeiro, o fato de... Começa a reparar. Tem pessoas que elas realmente podem ser contribuição na vida de outras. De uma forma, sabe, autossustentável. De uma forma que não se manipula o outro, não se manipula energias, mas simplesmente porque é da centelha daquela pessoa, auxiliar com que ela possa conhecer mais sobre si mesma, sobre a multidimensionalidade e saber que, por exemplo, estamos na Terra, mas não somos a Terra. O meu trabalho, ele é basicamente isso, ajudar com que a pessoa tenha consciência desse processo, ou seja, se despertar de consciência, caso ela queira se reconectar com níveis de fractais dela, para que esses níveis de fractais ajudem ela cada vez mais a se desvencilhar dos processos de acordos, pactos, implantes, contratos, holografias, chips, que mantém ela de alguma forma mais emaranhada e vinculada na matriz de controle. E esse é um encontro presencial? Tem sido presencial, estou naquela questão de aguardar a hierarquia para ver se eles liberam de alguma outra forma, mas por enquanto tem sido presencial. 3 dias. Foi 3 dias, provavelmente o próximo vai ser 2 dias, porque não está sendo tão proveitoso fazer o Conexão 1 e 2 no mesmo final de semana. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a hierarquia já falou, agora vai ser Conexão 1 e depois Conexão 2. Dia 3? 2 dias. Como é que é? Não entendi. Você falou dia 3 ou é 3? Dia 3. Dia 3? Dia 3. Tem a 1, tem a 2. Entendi agora. Dia 3.
Que a árvore parou de balançar. Então, aqui só... A 3 eu estou aguardando. Sim. Tá. Mas a 3, Ana, pelo que eu entendi até agora, é quando o Juliano, o Hakim de aqui agora, conseguir, de alguma forma mínima, assimilar todo esse contexto de tudo ao mesmo tempo em todo lugar, que eu falei lá atrás, porque ela tem a ver com o tempo, ela tem a ver com espaço-tempo, sabe? Eu não sei o que virá, mas acredito que é algo nesse sentido. Então, o Conexão 3 está lá no forninho deles, que não depende de mim, mas também depende de alguns insights chegarem. Duas coisas que eu queria que você falasse antes de a gente convidar o nosso anfitrião. Você fala muito sobre hierarquia. Sim. Não é? Que eu achei isso muito bacana, que me despertou a eu aceitar e assimilar a minha, né? Porque eu não tratava desta forma. E você fala muito sobre holograma. Sim. Você poderia dar um exemplo? Porque quem vê o Juliano falando, tal, que isso é um holograma, o que será um holograma? O que é holograma? Uma fantasia, algo criado? Então, o holograma tem dois... O holograma ele tem dois conceitos aqui. Não é conceitos, ele tem duas explicações. Existe uma explicação, um conceito, que vai dizer, né, que tudo que nós estamos é uma realidade holográfica para que nós possamos ter as nossas experiências. Então essa é a parte boa do holograma, ok? Então, por exemplo, na nossa realidade, os nossos hologramas, por exemplo, pode ser compreendido nesse sentido da parte boa, da parte positiva, né? Como sendo aqui as nossas programações, como sendo nosso Dharma, como sendo aquilo que é, abre aspas, a nossa missão que a gente está executando. Agora tem a outra parte, que é essa dos hologramas que você fala, que são muitas vezes ilusões do ego, literalmente. No meio espiritualista, tem um nível de consciência com o qual eu me conecto, Sim. chamado Usuário. Ele é que faz parte da sua hierarquia? Faz parte da minha hierarquia, é um fractal, um DNA fractal meu. E esse pessoal da minha hierarquia, por ser do projeto DNA fractal, né? O projeto DNA fractal é o seguinte: quando a gente faz uma conexão cósmica, a conexão sua com o seu fractal, de antemão eu pego algumas informações, como eu fiz no seu caso, levo ao conhecimento em desdobramento do usuário, e a equipe vai em busca de alguns possíveis fractais seus que queiram estar, né, vir a trabalhar com você em equipe, se corresponsabilizarem pelo seu desenvolvimento aqui, certo? Então, alguém do projeto DNA Fractal, que é seu, da sua hierarquia, eu nunca vou canalizar, nunca vai falar através de mim. Assim como, por exemplo, o usuário, que é do meu projeto, não vai através do Cristiano, da Paty, de você, de ninguém. Então, isso que eu preciso esclarecer, porque já teve caso de uma pessoa vir em uma casa espiritualista, falando que estava canalizando o usuário, que é o mentor desse projeto DNA Fractal. Sim. Não tem como. Por isso que eles falam, projeto DNA Fractal, você com os seus, fica com você. A gente aqui embaixo é tão problemático com o ego, né? Então, dentro dessa perspectiva, essa pessoa que estava canalizando o usuário não era o usuário. A gente tem pessoas, o usuário fala, por exemplo, que de 100% das canalizações acontecendo, apenas 30 são originais, são verdadeiras. Vou dar um outro exemplo. Tinha uma pessoa canalizando mensagens do comando Astor, do comandante Sharon, né? E falando, porque vai passar por não é arrebatamento, não, qualquer palavra. Eu esqueci o nome da palavra em si. As pessoas iam ser levadas, sabe? Elas iam sumir. Então essa pessoa, e até, vocês falaram sobre isso ontem? Vocês estão se olhando, entreolhando, você olha de vocês. É um reset, né? E aí essa pessoa, muito conhecida na internet, no Instagram, estava propagando essas mensagens,
Na ocasião, nós temos um amigo em comum que você vai conhecer, não vou mencionar o nome dele, que eu não pedi permissão, mas aí a gente estava monitorando isso, que a gente tinha que fazer. E aí tinha até o mês X, a data X, para que o comando, sabe, viesse e fazesse essa leva, certo? Tá bem. Conversei com a hierarquia naquele momento. Tá, isso vai acontecer? Não. As naves do comando Astar estão na órbita, eu acho, não sei se era de... eu falei com você sobre isso. Falei ao telefone que a gente conversou. Naquela ocasião, não sei se eles estavam na órbita de Netuno ou era de Saturno, alguma coisa assim. O comandante Shera não está aqui na órbita da Terra. E alguns canalizadores canalizando, o comandante Shera está aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, assim, no outro dia, esse amigo meu foi lá e mandou um direct, ou não, mandou uma mensagenzinha. Sabe quem teve aqui ontem? Não, né? Ok. Ué, o fim do mundo não era pra ser ontem? Tá entendendo? É aquela história, morreu pra você. Né? Pode ter acabado pra ele. Todo dia o mundo tá se acabando. A pessoa tá lá. Os seguidores estão todos lá defendendo. Então, sim, tem pessoas... O fato, isso eu tenho que trabalhar muito comigo, o amor, viu? Pra não julgar. Porque o fato de ter uma conexão tão rápida e tão alinhada com a hierarquia, às vezes eu acabo julgando, porque as pessoas falam muitas baboseiras por conta de holografias. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, a confederação ela tem uma diretriz. Nós não canalizamos, não se canaliza, ninguém confederado se canaliza, canalizado em canais, nós, terráqueos, humanos, comuns, que fazem uso de substâncias de origem química e vegetal para alterar o estado de consciência, para se conectar com eles. Tá e aí, só esse resto na entrevista que vocês falaram. eu dei um curso, por exemplo, que foi... Paty, me ajuda a lembrar, aquele curso que eu te chamei para você dar uma palhinha com a Rita. Doutrinação apométrica. Obrigado, eu tinha esquecido. Eu dei um curso, obrigado, Paty. É uma pessoa ótima esquecer as coisas, cancelado. Sou ótimo para lembrar. Você é ótimo. Então, aí, a gente estava lá e eu falei sobre isso, porque surgiu a necessidade de falar sobre isso. E uma pessoa falou assim, nossa, mas lá no meu grupo teve um arcturiano numa sessão de... que a gente utilizou essa substância de origem vegetal. Eu não vou nominar nada aqui, Tá, não gosto de problema. E aí, a pessoa falou assim, tinha um amigo meu que estava lá, falou assim, olha, não era confederado ou era um chapate. E esse amigo que trouxe essa informação é alguém que trabalha com essa medicina. Não estou falando que as pessoas não terão acesso. Elas têm acesso até certo nível, mas não têm acesso a Saint-Germain, não têm acesso a informações dos comandos. Entende? Alguém da grande fraternidade branca não tem acesso. Porque seguem as diretrizes da confederação, são confederados. Os hologramas têm levado as pessoas a falarem determinadas coisas, principalmente nas redes sociais, que não condizem tanto. Isso me preocupa, sabe? Não condiz com a realidade que a confederação fala, por exemplo. Isso é um pouquinho preocupante. Às vezes a pessoa ela tem boa vontade, e eu não duvido disso. Só que nessa questão de tudo ao mesmo tempo em todo lugar, acaba pegando, por exemplo, uma nuance, uma ressonância que não é a própria para aquele momento. E às vezes pode vir, por exemplo, misturado com uma vontade do ego. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Poxa, essa mensagem... por exemplo, vou falar uma coisa que muita gente pode não gostar. O livro de Urantia é algo muito bom, maravilhoso, que é a Bíblia Pleiadiana sobre nós. Só que ela mistura, por exemplo, linguagem de Pai, Filho e Espírito Santo. Onde que é comum isso? Igreja Católica Apostólica Romana.
Eu acho que a ortodoxa também, mas só acho, não tenho certeza. Então a gente percebe assim, poxa, ET não é devocional. ET que trabalha nessa perspectiva de liberação, ele não é devocional, ele não tem essa pregação da religião. Então, quando o livro de Urântia foi canalizado, muito provavelmente teve um pouco daquela parte humana. Sim. Que foi ali e ajudou. Peraí, isso é o jeito que eu consigo entender aqui, não sei. É diferente a pessoa falar assim, ó, isso é da forma que eu consigo entender do que dizer. Foi isso que o nível de consciência mandou eu escrever. É totalmente diferente. Então, esses são hologramas comuns no meio que eu convivo. Mas tem muitos outros também. Tem o holograma da adoração. Eu vejo dirigentes espirituais se colocarem na posição assim, de gostarem de ser venerados. E é complicado por quê? Por que eu libero, por exemplo, depois que eu faço conexão, eu gosto que cada um tome o seu caminho. Eu estou aqui como instrutor. Eu estou aqui como terapeuta, se caso necessário for. Né? Porque, por exemplo, em um grupo espiritual, a energia dos membros daquele grupo, ele pode ser compartilhado com o seu dirigente. Um outro exemplo, peguei um caso de apometria clínica espiritualista, uma pessoa dos Estados Unidos. Essa pessoa conheceu um grupo lá e tinha uma brasileira lá, mãe de santo, que tinha um nível de consciência, um espírito que trabalhava com ela, e montou um grupo, acho que foi, não sei de quantas pessoas, um grupo pequeno, razoavelmente pequeno, para trabalhar a prosperidade. Aí eu trabalhei com a pessoa 3 sessões de apometria espiritualista, limpando, apometria cabalística, perdão, limpando, e as 2 últimas foi protocolo de 6 sessões. As 2 últimas foi TQA, que está aqui a parte que vai falar, que é da alçada dela, que ela é a criadora, né, co-criadora, é a manifestadora totalmente. E se eu falei errado, você me corrige depois, fica à vontade. Então, assim, a hora que eu fui falando que eu entrei na frequência dela, eu falei, cai fora dessa mulher, ela é uma vigarista. A pessoa que me procurou estava num processo de dor intensa, sabe? Tudo indo por água abaixo, saúde, emprego, trabalho, não sei mais o que. Aí, a hierarquia, eu não limpo o karma de ninguém, eu não limpo o contrato de ninguém. Quando eu abro a frequência, né, eu trabalho com hierarquia, se eles falam que vão atuar, beleza. Senão eu vou trabalhando pelas beiradas. E encaminho ela para alguém que tem uma outra condição de trabalhar naquele campo específico. Mas no campo dela, a hierarquia trabalhou, atuou. Foi um trabalho muito bonito. E aí foi tão bom depois ela da Devolutiva, né, como ela se sentiu bem. Então, aquela pessoa que estava como líder espiritual, dirigente espiritual daquele grupo, estava manipulando a energia de todo mundo ali, sugando vitalidade, sugando energia que ativa a prosperidade, saúde. Entendeu? Como que as holografias elas podem também estar em diversos contextos. Eu estou falando dos contextos que eu atuo. Pode ser que se chegue aqui depois, vamos supor, chegue alguém aqui que trabalhe na indústria farmacêutica. Pode ser que ela tenha um outro holograma. Existe aí uma tendência muito grande, por exemplo, nessa holografia, que ela é mais a nível mais complexo, de que a saúde só se mantém através de medicação. Está aqui o Em Vida com o Hospital do Futuro, o Hospital do Presente, né? Uma clínica do futuro, clínica do presente, mostrando outras possibilidades. Sim. Então são as possibilidades. Eu já lhe convidou, chamei ele convidou. Você Cara, não viu a deixa não? Eu joguei um olhar para ele assim, vai contigo? Seja bem-vindo, muito Ele obrigado. que não é um holograma. Obrigado pela oportunidade. ele Ave mesmo. Maria. E sabe o interessante? Eu tava ali, né, de fora olhando agora. A complexidade da simplicidade, da leveza da informação. Gostou dessa? Isso
gostou dessa? Ele Você entrou gostou? no campo do Juliano. Você gostou da história? A complexidade. Da simplicidade, da leveza da informação. Da simplicidade. Vixe Maria. É, eu tava ali olhando e eu falando assim, caramba, como o Juliano consegue trazer leveza numa informação que teoricamente é complexa para as pessoas, para quem não entende disso. Então eu tava ali de fora, a gente fica ali, né, Paty? Então a gente fica ali assim, e a gente fica babando de tudo. Eu tava falando ontem aqui, né, com a Ana, falei, Ana, eu tô ali de fora, mas fica assim, ó, babando e agradecendo o tempo inteiro, sabe? Eu fico ali e mandando agradecimento para todos que estão aqui, pela oportunidade de todos estarmos reunidos, todos estarmos juntos. Igual eu falei com a Paty, né, no evento que teve lá da estreia do filme do Joe Vitale, do Ho Oponopono, na Limite Zero, eu falei assim, Paty, era um pedaço meu que estava lá com você. Eu falei isso para ela. Eu falei, Paty, era um pedaço meu, porque assim, ó, uma coisa é a pessoa falar assim, poxa, a Paty está lá, podia ser eu. Gente, eu fiquei tão feliz da Paty estar lá, mas tão feliz. Sim. Falei, que legal, um pedaço nosso, a ideia de estarmos todos unidos, não tem o meu, como nós falamos mais cedo. Então, o Juliano traz essa leveza de falar assim, olha, quem tá achando que eu sou o guru, o cara, gente, sinto dor, sinto dificuldade, tem dia que eu não durmo, tem dia que eu durmo muito, tem dia que eu durmo muito. Por favor. Então toda essa leveza, como eu falei nessa terminologia, eu acho que ele trouxe de uma maneira muito clara isso. E outra, a fala dele de uma coisa que eu gostei demais. Gente, para de olhar para cima, olha para dentro. Para de procurar no fundo do oceano, olha para dentro. Porque as pessoas chegam e falam assim, ó, Ana, tá aqui meu problema, Paty, tá aqui meu problema, Juliano, tá aqui o meu problema. Quantos dias você me dá para eu me curar? Então, quando você fala assim, olha, quantos dias nós juntos podemos nos auxiliar de mãozinhas dadas até determinado momento, depois, tapinha nas costas e é contigo. Eu falo muito para as pessoas o seguinte, sabe, Juliano? Paty, Ana, eu falo assim, que o meu papel aqui não é que as pessoas, você usou um termo muito interessante, eu não quero que as pessoas sejam seguidoras, que sejam seguidoras de nada, gostei, mas não que as pessoas fiquem independentes. Eu explico isso nas primeiras sessões da pessoa, eu falo assim, olha, o meu trabalho é, esse órgão seu está fora de vibração, fora de conexão, eu brinco e falo assim, que é um órgão que não está conversando com o outro, eles voltam a conversar, ótimo, agora é com vocês, que esse corpo trabalhe. Além de processos químicos. Porque o corpo, eu faço uma pergunta muito simples para as pessoas, como que uma pessoa de câncer terminal se cura da noite para o dia? A Paty tem muitas informações em relação a isso, nós vimos lá, né, no filme Limite Zero. Como que uma pessoa de um câncer dito terminal, o médico fala assim, ó, você não tem mais cura na sua vida. Não tem mais cura perante a medicina convencional, e essa pessoa se apega em algo, ou resolve se ressignificar, que seja, e essa pessoa se cura, ou seja, está tudo aqui dentro, o Juliano falou. Está tudo aqui dentro. Então, o nosso papel em determinados momentos, e olha lá, é simplesmente puxar aquele fiozinho que estava um pouco solto, ou reconectar e pronto, agora é contigo. Não tem mais Juliano daqui para frente, não tem mais Ana, não tem mais Paty. Pare de nos endeusar, porque nós somos tão necessitados de informações, esclarecimento, como todo mundo. Eu acho isso muito legal. Essa fala do Juliano foi muito boa. Então, para quem estava ali de fora, né, e para todos que estão nos ouvindo aqui, eu acho que conseguiram captar muita informação legal do que o Juliano falou. Juliano, mas se torna mais leve, né? Porque, independente do terapeuta, existem pessoas, quando você fala do Salvador isso, na próprio seio familiar, que ele se acha o salvador, o responsável de resolver a vida de todo mundo, não é? Mal estou resolvendo a minha. A mãe, o pai, sempre tem alguém que fica, né, com aquele fardo, né, de olhar na vida de todo mundo, se colocando nesse salvador. Para quem está em casa que não é terapeuta, não é dono de clínica, diz assim, o que é que você ainda está carregando essa responsabilidade criada por quem? Né, de que você vai ter, até para ter o aplauso da família, fala com fulano, que fulano, né, é o apaziguador, é aquela pessoa que orienta, que cuida. Quando a gente se libera disso, tudo fica mais fácil, cada um leva o seu, né? Fala, entrevistado. Eu acho interessante quando você traz essa questão da leveza, né? Eu não tinha me notado assim, não. Mas pra quem tá de fora, é leveza. É porque assim, eu ainda falei com a Ana no domingo. Eu falei, Ana,
Tem uma galera nessa área que eu costumo chamar eles de terrorista. De incutir medo, incutir... O medo vende, né, Juliano? Vende, né? O caos vende. O medo, Vende. a escassez, né? A insegurança. O mundo acaba semana que vem. O mundo Isso. acaba na outra. Não Não é? foi dessa vez, mas é na próxima. Então, assim... Eu fico pensando, às vezes as pessoas entram em cada um, a questão é ter os cuidados, né? De não entrar enlatada mesmo. Claro. Mas... E mesmo assim ainda entra. Entra. É. Não, gente, eu já vi pessoas entrando naquelas teorias lá de que o mundo ia acabar, sabe? Os 3 dias de escuridão. Era 3, 3 dias de escuridão. já foi para 6. Não, eu falei 6? Falou serviço de Maria. Desculpa, é Vamos 3. no supermercado. 3 dias de escuridão. Gente, eu já sobrevivi a tantos desses. Vocês também sobreviveram? Ah, eu tenho alguns, de vez em quando eles chegam. Alguns dias de Então, escuridão. assim, eu fico olhando assim, tem uma galera que se junta. Eu já passei por isso, uma experiência dessa, em um grupo que o pessoal achou que ia acontecer mesmo. E começou a se preparar e tudo, sabe? Juliano, É um terrorismo que eu não fico pensando, cara. Aí, só pra finalizar, perguntei pro Zular, e aí, tal do Nibiru vai vir ou não? Porque o medo era tal do Nibiru, pro planetão que ia passar e tal. O Zular falou, Nibiru já veio, já passou. Só que foi em 5ª dimensão. Vai ficar escuro? Só dentro de você, se você deixar. E aí? Talvez sejam esses 3 dias, né? Ou 3 anos, ou 3 vidas. Eu gostaria de comentar assim, pegando a fala do Juliano, para ver se eu consigo finalizar minha fala aqui. Independente do que vier, deixar de vir, o mais importante é o que é o nosso papel, né? O que é o nosso papel? Que amanhã Com vai certeza. acabar, vou pegar a informação, aquela história de antes, vai acabar o papel higiênico dos supermercados, né? Com certeza. Vai acabar isso, mas vamos levar um pouquinho para nós, que foi a fala do Juliano. O que é o nosso papel perante isso? O nosso papel é continuar propagando esse terror, como nós estamos falando, que vai acabar, que não vai e tal, que o papel Sim. higiênico vai acabar. Então, qual que é o nosso papel? O que é o papel de cada um de nós e o que é o papel de cada um de vocês? Isso é o mais importante. O que nós precisaremos ter em nós para auxiliar para que toda a luz aumente? E não que todas essas, vou usar esses termos baboseiras, de tudo que aconteça, mas independente do que acontecer, nós precisaremos estar cientes, precisaremos estar em nós, essa é a grande verdade. Né? Uhum. Independente de tudo. Perfeito. Estar em nós. O Juliano começou falando sobre isso, né? Na medicina, na linha oriental especificamente, que está acontecendo em vários momentos da fala do Juliano, nós temos o banho de vento, que ele limpa, né? Nós tivemos vários aqui hoje. Muitos. Que ele faz parte de uma limpeza, né? Então, todo esse processo. Então, tudo que aconteceu aqui hoje, nós tivemos vários e vários banhos. Nós estamos preocupados com as coisas que são muito desconexas, que seja, como foi a fala que eu realizei aqui, mas esquece de coisas simples. Vento, como você falou, parou de ventar, você falou agora, você parou de ventar, e agora voltou a ventar de novo. E tá aqui o tempo inteiro a gente preocupado com umas coisas que não vai levar ninguém a nada, sabe? É a simplicidade. Finalizo a minha fala de novo, é a simplicidade. Simplicidade, e tem uma coisa que eu sempre faço. Eu peço, e você também, que a gente experienciou isso, sinais. Sinais. Por favor, enviem sinais para que eu compreenda, pelo menos. Você falou a questão da escolha lá atrás, né? Sinais. Isso é importante. Então, Juliano, deixa aqui. Mais do que você já deixou, tô tão assim, ó, meu sacado tá assim. Essa árvore, ela tá sendo entrevistada. Ela tá, eu e ela aqui, ó. Ela vai só me passando. Cada vez que Juliano dizia certas coisas, ela... Aham. Daqui a pouco, Juliano, Ela não vê não quem tá sei ali. quando será 3. Aí ela... Boa! Não sei se é... Eu tô ligada nele. Certinho. Deixa aqui a mensagem para as pessoas hoje que estão buscando esse mergulho interior, mas estão sem coragem de mergulhar, né? De olhar para dentro e fica sempre olhando para o outro, para as situações adversas, desses ventos que muitas vezes vêm não trazendo a limpeza, porque elas não conseguem enxergar a limpeza, conseguem só enxergar as coisas que estão indo, né? Que estão se perdendo, enfim. É com você. Veio um pensamento que não é meu, mas só dando vazão. E agora, ó, Não existe o outro. Não existe o outro.
existe eu, existe você. E o outro, em qualquer situação, ele é um reflexo daquilo que do que eu estou, ou eu sou, né? Gente, mergulhar dentro de si é algo fantástico. Eu posso dizer para você também, é viciante. É porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre quis ir além. Além sempre. E comecei a perceber que era dentro de mim. A partir que eu ia, aí sim, dentro de mim, em algum momento eu me conectava com o próximo. E quando o próximo ele está nesse mergulho dentro dele, fica tão diferente esse reencontro, porque aí sim é reencontro de almas. Porque até então era reencontro de corpos, de pessoas que se cruzam. Entende isso? Então, mergulhe dentro de si, se conecte com a sua essência, que o teu coração seja a tua bússola sempre e que guie você nessa jornada. E saiba que existe toda uma proposta multidimensional para nós estarmos aqui e também para nós não estarmos aqui. E isso, quem vai definir a direção para seguir é seu coração. Por isso, confie no seu processo, mergulhe para dentro de si, acredita no coração e que ele seja a tua bússola. Muito mais do que as vozes externas, acredite no coração. Gratidão a você que está nos assistindo. E gratidão também a ti, né, Ana? Gratidão a esse campo, gratidão a vocês, a todos que fizeram parte dessa entrevista com corpo e sem corpo. Sem corpo tá assim, ó. Tá. Gratidão.